Bom dia, bom dia, bom dia. Voltei para compartilhar a palavra de Deus com você nessa manhã tão abençoada. E falar para você nesse dia, quantos de nós já recebemos uma notícia devastadora, talvez de um médico, talvez de um emprego, de um curso que você fez e não deu certo? Quantos de nós, diante dessas respostas, diante dessas coisas, nos sentimos fracassados, nos sentimos impotentes e às vezes até nos sentimos incapazes de fazermos ou tomarmos decisões diante das adversidades, das notícias que recebemos e que muitas vezes são devastadoras. Eu não sei você, mas eu já passei por isso. Eu já tive algum diagnóstico, eu já tive algumas decepções, eu já tive alguns momentos da minha vida que eu me senti como fracassada, como derrotada, talvez impotente, talvez pequena demais diante da situação. Pois é. E tudo isso, amado, é para que a gente venha refletir. Passar por tudo isso, essa incerteza, esse medo, essa dor e às vezes sofrimento, até mesmo o sentimento de fracasso, de derrota que muitos de nós passamos, é normal. Nós somos seres humanos e nós iremos passar por isso. A diferença é a atitude que eu vou ter diante de tudo isso. Diante de todos os problemas, qual é a atitude? Da dor, da lágrima. Eu quero te dizer nesta manhã, chorar, ter dor, se sentir impotente, se sentir fracassado é normal, somos seres humanos, mas o que faz a diferença é a gente não permanecer nas lágrimas para sempre, é a gente não permanecer no choro para sempre e a gente não deixar que as nossas lágrimas elas venham permanecer para que a gente venha ficar sofrendo. Até porque sofrer é normal, mas é o posicionamento de quem está sofrendo que muda tudo. É o que move a mão de Deus, é quando eu e você temos atitude diferenciada que vai fazer a mão de Deus se mover em nosso favor, é a nossa atitude. Por isso eu continuo dizendo, se sentir impotente, se sentir fracassada, se sentir com dor, chorar, nós somos seres humanos. O que vai mover a mão de Deus é a atitude que eu e você vamos ter diante de toda essa situação. E é sobre isso que eu quero te falar. A palavra de Deus nos mostra vários exemplos de pessoas que receberam notícias, pessoas que tiveram joia dele, que teve toda a família devastada. Tantos exemplos na Bíblia, mas eu quero te falar de um nessa manhã. A palavra vem contando a história de Neemias. Neemias, ele recebeu a notícia que as cidades e os muros de Jerusalém, que as portas estavam queimadas, derrubadas, e o seu povo estava numa decadência total, o seu povo estava vivendo um momento de muita desgraça, essa era a palavra. Só que o que Neemias fez? Ele chorou, ele sentiu, se lamentou. Mas o que moveu a mão de Deus em favor de Neemias? Foi porque depois do choro, depois da dor que ele sentiu, pela notícia que ele recebeu do seu povo em Jerusalém, a palavra de Deus diz que ele se posicionou. Ele chorou, ele passou o momento da dor, do momento do fracasso, o momento do choro, o momento da dor, porque tudo isso é real na minha vida e na tua vida. Se você disser que não é, eu não sei que mundo você vive. Mas no momento da dor, o momento do choro, o momento da gente se sentir dependente, do momento que a gente se sente fracassado, isso é normal na vida de qualquer um ser humano. O que vai mover a mão de Deus é a atitude que eu e você vamos ter diante das circunstâncias, das adversidades. Então Neemias, ele recebe a notícia, os muros estavam derrubados de Jerusalém, as portas estavam queimadas e o povo estava em total desgraça. Ele poderia ter passado o resto da vida na dor, se lamentando e chorando. Ele chorou, ele se lamentou, porque a dor, meu irmão, ela é real na minha vida e na tua vida, mas o que vai fazer a mão de Deus se posicionar é, como eu falei para você, você ter atitudes diante disso. Ou você faz desse choro, dessa dor, o coitadinho da tua vida toda e te lamenta e fica nessa dor a vida toda, ou você tem uma atitude diante de Deus. A palavra de Deus diz que quando passou o choro, que quando passou a sensação da dor, o que Neemias foi fazer após tudo isso? Ele se posicionou. Após tudo isso, a palavra vem dizer que Neemias, ele orou, ele jejuou, ele foi buscar em Deus, ele veio buscar e mover a mão de Deus após a oração, após o jejum. Então, para que eu e você venhamos sair das lutas que estamos enfrentando e passando, e as adversidades, é necessário que nós venhamos buscar orar. Ser humano, nós somos. Vai ter dor, vai ter sofrimento, vai ter luta, você vai se sentir pequeno, talvez fracassado, derrotado. Mas não faça disso permanência na sua vida.
Mude essa história. Porque o que vai mover a mão de Deus é a atitude que você vai ter diante de tudo isso. Entenda que sofrer, se sentir fracassado, é normal. E a gente só precisa tomar uma atitude para que a gente mova o céu. Para que a gente venha ter a atitude de mover a mão de Deus. E tudo que ele fez foi oração. E não é só orar, não é só jejuar. Não adianta você só orar e jejuar. Você tem que ter ação. Você tem que ter ação. Porque é isso que vai mover a mão de Deus diante dessa dor, diante dessa luta, diante dessa dificuldade. E aí sim, quando a gente move a mão de Deus, a gente recebe de Deus a graça que é imerecida. Que foi que Neemias recebeu de Deus. Então eu quero te dizer nesta manhã, você pode até ter recebido uma notícia devastadora como Neemias recebeu. Você pode até estar se sentindo pequeno, fracassado, você pode até estar se sentindo impotente, você pode até estar num momento de dor e frustração. Isso é natural, nós passarmos por isso como seres humanos. Mas o que vai fazer atitude, que vai fazer a diferença na minha vida e na tua vida, é a atitude e o posicionamento que nós vamos ter diante dessa situação. Que a gente possa orar, que a gente possa jejuar, que a gente possa clamar, mas em tudo lembrar que o que move a mão de Deus não é só oração, é a ação que nós temos que ter. Neemias orou, jejuou, mas teve ação diante de Deus e do rei. Por isso ele construiu e reconstruiu as muralhas de Jerusalém. E você? Qual é a muralha da sua vida que hoje precisa ser reconstruída? Qual é a área da sua vida que está derrubada? Quais é as entradas e portais que estão queimados? Não fique só na dor, não fique só se lamentando, não fique só chorando e não fique pensando que você é fracassado, impotente. Saia dessa dor hoje. Chegou a hora de cantar o hino da vitória. Ter atitude diante de Deus e ter ação em oração para que Ele mude a tua história, o teu contexto. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa ficar no teu coração e que você possa refletir sobre isso. Se sentir fracassado, ter dor, se sentir impotente, ter medo, é natural para um ser humano, principalmente diante de uma notícia talvez devastadora. Mas o que vai mover a mão de Deus, o que vai fazer toda a diferença, é a gente não permanecer no choro, na dor e na dúvida para sempre. É a gente ter ação e oração para mover a mão de Deus. Que Deus te abençoe, fique na paz de Cristo, que a graça de Deus esteja sobre a tua vida.